O público silenciou no instante em que empurrei as pesadas portas do tribunal. Era possível quase ouvir o sussurro de surpresa percorrer a sala, como o início de uma tempestade prestes a se formar. Minhas muletas batiam contra o piso polido de Denver com estalos ocos e ritmados, cada som era um lembrete de cada passo doloroso que me trouxera até ali. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir o arrastar das cadeiras, mas sentia todos os olhares cravados em mim. Sou Grace Harper, tenho 28 anos, e jamais esquecerei aquele momento. Minha família estava sentada na primeira fileira, alinhada como uma fila de estátuas arrogantes, convencida de que a luta já estava ganha, certa de que eu havia desaparecido, apagada, derrotada. Mas, quando me viram viva, de pé, andando apesar da dor que queimava na minha perna ferida, seus sorrisos autossatisfeitos se desfizeram. A mandíbula do meu pai caiu. Seus olhos se arregalaram. E então ele viu a mulher ao meu lado e se levantou num salto, a voz trêmula quando gritou: "Meu Deus, é ela!" A sala inteira congelou. O som do grito dele cortou o silêncio como o vidro se partindo. Por um segundo, ninguém se moveu, nem o juiz, nem o júri, nem mesmo os advogados. O rosto do meu pai empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Todos acreditavam que eu nunca sairia daquele leito de hospital, que eu estava quebrada para sempre depois do que aconteceu. Acreditaram que tinham enterrado a mim e o meu futuro quando me deixaram lá, em coma e sozinha. Supuseram que minha carreira estava morta, que o contrato de 10 milhões de dólares fruto de anos de esforço, noites sem dormir programando e uma fé inabalável no meu trabalho seria deles para reivindicar. Mas eles estavam errados. Tão errados. E se fosse você? O que teria feito? Faria com que lhes pagassem pelo que fizeram ou lhes daria uma chance de consertar? Pense nisso. Vamos conversar. Porque essa história, a minha história, não começou no tribunal. Começou meses antes daquele dia fatídico. Tudo começou sob o sol brilhante de Denver. Eu saía de uma torre de vidro, as mãos tremendo de emoção, segurando uma pasta com um contrato assinado, um acordo de 10 milhões de dólares pelo meu algoritmo de diagnóstico médico baseado em inteligência artificial. Minha invenção estava prestes a transformar para sempre o setor da saúde. Depois de anos virando noites, depurando linhas de código até meus olhos arderem, e enfrentando cada dúvida que sussurrava que eu não era boa bastante, eu finalmente havia conseguido. Estava no auge da minha carreira, uma engenheira de software de 28 anos que acabará de entrar para a elite. O momento era tão doce que parecia um sonho. Dirigi de volta para casa com o coração leve, imaginando o orgulho dos meus pais e a alegre surpresa da minha irmã mais velha. Já podia ouvir a risada da mamãe, já havia o aceno de aprovação do papai. Nossa casa de família ficava em uma rua tranquila de subúrbio, lugar onde eu acreditava que o amor ainda morava. Mas, quando entrei na cozinha, o ar parecia frio. Minha irmã, impecavelmente vestida como sempre, estava sentada à mesa, os braços cruzados. Aos 32 anos, ela era gerente de projeto sênior na mesma empresa, conhecida por sua autoridade calma e charme refinado. Mas naquela tarde, o sorriso dela havia desaparecido. Havia algo cortante em seu olhar. Eu consegui, eu disse, erguendo o contrato como um troféu. 10 milhões de dólares pelo meu algoritmo. O canto da boca dela se curvou não em orgulho, mas em amargura. Seu algoritmo, ela zombou. Quer dizer aquele que eu orientei, gerenciei e apresentei em todas as reuniões? Aquele que minha equipe ajudou a aperfeiçoar? As palavras dela escorriam como veneno. Fiquei paralisada, chocada. Sempre soube que ela era competitiva. Sempre foi a filha adorada, o orgulho do papai, a favorita da mamãe. Mas agora havia algo muito mais sombrio em seu olhar. É o meu código, respondi devagar, com as mãos tremendo. Anos de trabalho meu. Ela se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão com um som agudo. Você acha que é melhor do que eu, não é, Grace? Sibilou, dando um passo à frente. Recuei em direção à escada, tentando acalmá-la, implorando para que me ouvisse. Isso não é sobre você, sussurrei. Mas já era tarde demais. Estávamos no topo da escada, os nervos à flor da pele, o ar pesado, carregado, perigoso. O rosto dela estava a poucos centímetros do meu, a respiração trêmula de raiva. Você não é nada sem mim, ela cuspiu. Então, num instante, suas mãos empurraram meus ombros.
O tempo desacelerou. Lembro-me do giro vertiginoso do meu corpo, do estalo de dor quando minha cabeça bateu nos degraus de madeira, da confusão girando à minha volta, e, por fim, da escuridão. Quando acordei, o mundo estava quieto, exceto pelo som ritmado dos aparelhos. Eu estava em uma cama de hospital, o corpo dolorido, a perna enfaixada, a mente enevoada. Você acordou? Perguntou uma enfermeira, a surpresa colorindo a voz. Pisquei devagar, cada palavra pesando. Quanto tempo? 2 semanas, respondeu suavemente. Você estava em coma. Fiquei olhando para o teto, tentando compreender. Minha família. Eles estiveram aqui? A hesitação dela respondeu antes mesmo das palavras. Não, querida. Seus pais ligaram uma vez, mas não vieram. Minha garganta se apertou. Eu até podia entender minha irmã me evitar a culpa faz isso com as pessoas. Mas meus pais, eu ainda tinha esperança de que me amassem o bastante para se importar. Eles disseram alguma coisa? Perguntei, com a voz fraca. A enfermeira olhou para o chão. Disseram que você provocou isso, que os envergonhou. As palavras doeram mais do que a queda. Vergonha. Dos meus próprios pais. Olhei novamente para o teto, as lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. As pessoas que deveriam me proteger haviam virado as costas sem pensar 2 vezes. Os dias se arrastaram naquele quarto branco, frio, sufocante. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Apenas as enfermeiras seguindo suas rotinas e eu, sozinha com meus pensamentos e um coração despedaçado. Eu me pegava imaginando a porta de casa, esperando que ela se abrisse, esperando que alguém entrasse. Ninguém veio. Até que, uma manhã, a porta finalmente se abriu. Mas não foi o conforto que entrou. Minha irmã estava lá, de braços cruzados, impecável como sempre, como se nada tivesse acontecido. Seus olhos me analisaram com desdém. Ainda se agarrando à vida, disse com um sorriso frio. Você está atrapalhando todo mundo, sabia? A dor latejou na minha perna quando me apoiei nos cotovelos. Por que você está aqui? Perguntei. Ela se inclinou, a voz baixa e zombeteira. Só estou garantindo que você fique fora do meu caminho. Essas foram as últimas palavras dela antes de virar as costas, o som dos saltos ecoando pelo corredor enquanto desaparecia, me deixando tremendo de raiva. Aquela visita não tinha sido por acaso. Era um aviso. E não era apenas crueldade, havia cálculo em seu tom, uma intenção fria e precisa. Algo maior estava acontecendo. Alguns dias depois, minha melhor amiga, minha única aliada de verdade, conseguiu me visitar. Seu rosto estava abatido, os olhos cansados. Ela me abraçou com cuidado e sussurrou: tentei te ver por dias. Eles não deixavam ninguém entrar. Senti uma onda de alívio com sua presença, até ela me encarar com seriedade e dizer: Grace, sua irmã está dizendo no trabalho que o algoritmo é dela. Que foi ela quem criou. E que está assumindo seu contrato de 10 milhões de dólares. As palavras tiraram o ar dos meus pulmões. Meu projeto, minha conquista, meu legado, tudo estava sendo roubado enquanto eu estava presa em uma cama de hospital. Naquela noite, tentei acessar minha conta bancária para pagar as contas médicas que só aumentavam, mas o aplicativo piscou uma mensagem em vermelho: conta bloqueada. Minhas mãos tremiam quando liguei para o banco. Ordem judicial, disse o atendente, num tom frio. Emitida com base em alegações de incapacidade. Minha mente girava. Alguém havia me declarado inapta para administrar minhas próprias finanças. As peças começaram a se encaixar, a visita da minha irmã, seu ar de superioridade, sua confiança. Ela não estava apenas com inveja, estava orquestrando um roubo. Pouco tempo depois, um homem de terno escuro entrou no meu quarto. Um advogado. Seu rosto era calmo e profissional, mas seus olhos transmitiam gravidade. Ele colocou uma pasta espessa no meu colo. Senhorita Harper, começou em voz baixa, estou representando seus interesses em relação ao seu contrato. Ele deslizou algumas folhas na minha direção. Esses documentos mostram que alguém entrou com um pedido para transferir a propriedade do seu acordo de 10 milhões. As assinaturas de autorização já estão aqui, inclusive a sua. Olhei para a assinatura, o meu nome,
falsificado com traços cuidadosos que eu nunca escrevera. Meu coração martelava nos ouvidos. Minha irmã, sussurrei, sentindo tudo se encaixar. A traição. As mentiras. O silêncio. Ele assentiu lentamente. Alguém está tentando tomar tudo de você. Apertei os papéis com tanta força que eles se amassaram entre meus dedos. A lembrança do sorriso frio da minha irmã durante sua visita me atravessou como uma lâmina. Aquilo tinha marca dela por todos os lados. Perguntei ao advogado como ele havia me encontrado. Ele explicou que um colega da minha empresa, preocupado com meu desaparecimento, o contratara para investigar. A ordem judicial que bloqueou sua conta foi só o começo, disse, folheando outra página. Esses documentos afirmam que você está inapta para trabalhar, com base nos seus registros médicos. Fiquei olhando para ele, a descrença se transformando em pavor. Meus registros médicos? Eu mal tinha acordado há uma semana e alguém já estava reescrevendo a minha história. O advogado se inclinou, a voz baixa e firme. Precisamos investigar mais a fundo, mas tudo indica que isso foi planejado. Assenti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Minha irmã não estava apenas roubando meu contrato. Ela estava tentando apagar minha capacidade, minha reputação, minha própria identidade. Naquela tarde, um médico veio me ver. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, o rosto bondoso, mas firme. Apresentou-se como a médica responsável pelo meu caso. Encontrei algo preocupante, disse, abrindo meu prontuário em um tablet. Seus registros médicos foram alterados depois da sua internação. Minha respiração falhou. Ela apontou para as anotações que mostravam sedação prolongada e problemas neurológicos exagerados, nada que condizia com a minha recuperação. Alguém adicionou esses dados para parecer que você nunca acordaria, explicou, olhando diretamente nos meus olhos. É por isso que a ordem judicial foi aprovada tão rápido. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo não era apenas sobre dinheiro, era sobre me apagar completamente. Enquanto eu estava deitada, as peças começaram a se encaixar. Minha irmã sempre fora controladora, desde que éramos crianças. Lembrei-me dela, aos 6 anos, arrancando minha boneca favorita das minhas mãos e dizendo que era dela, enquanto nossos pais sorriam, elogiando sua assertividade. Aos 10, ela já dominava a arte de manipular, sempre conseguia virar a atenção deles contra mim, me fazendo parecer a filha problema sempre que eu tentava me defender. Na adolescência, ela manipulava a cada decisão familiar desde as férias até quem ficava com o quarto maior, sempre me pintando como egoísta. Meus pais nunca questionaram nada. Adoravam sua confiança, seu charme, seu jeito de saber o que queria. Eu passei anos tentando provar meu valor, criando meu algoritmo de inteligência artificial para mostrar que era mais do que a sombra dela. Mas agora, ela havia ultrapassado todos os limites, orquestrando um plano para me arrancar tudo que conquistei. Olhei para o advogado e depois para a médica, ambos tinham expressões firmes, determinados. Eles acreditavam em mim, mesmo quando minha própria família não acreditava. Documentos falsificados, prontuários adulterados, tudo obra da minha irmã, com meus pais provavelmente fingindo não ver, como sempre. Pensei nas suas bravatas no trabalho, nas palavras cruéis no hospital. Ela acreditava que tinha vencido, que eu ficaria quebrada e em silêncio. Mas ela me subestimou. Entreguei os papéis de volta ao meu advogado, a voz firme. Nós vamos lutar contra isso, disse. Ele assentiu, um brilho de convicção nos olhos. A médica prometeu registrar cada discrepância nos meus arquivos médicos. Eu não estava apenas lutando pelo meu contrato. Estava lutando pela minha vida. Determinada a reagir, tomei uma decisão ousada. Ainda fraca, mas movida pela raiva, recebi alta do hospital contra as recomendações e marquei um encontro com minha irmã em um café tranquilo de Denver. Coloquei um pequeno gravador no bolso, o coração disparado enquanto mancando, atravessava a porta. Ela já estava lá, tomando café, o corpo relaxado, mas os olhos frios e calculistas. Você está de pé? Provocou, com um tom debochado. Achei que não fosse sobreviver. Forcei um sorriso, fingindo naturalidade, e perguntei sobre o trabalho. Ela se recostou, um sorriso torto surgindo. O contrato está andando, disse com indiferença. Alguém precisava assumir, já que você ficou indisposta.
Mantive a voz calma, tentando parecer despreocupada. Você quer dizer o meu contrato? Perguntei. Ela riu, um som frio e cortante. Agora é meu. Você não ia conseguir fazer nada de um leito de hospital. Cerrei a mandíbula, o gravador no meu bolso registrando cada palavra. Ela acabará de admitir o plano de roubar meu contrato de 10 milhões de dólares. De volta ao meu apartamento temporário, encontrei-me com uma investigadora particular recomendada pelo meu advogado. Era uma mulher de 30 e poucos anos, de olhar afiado e postura direta, o tipo de pessoa que não se deixava enganar facilmente. Estive analisando as finanças da sua irmã, disse ela, espalhando extratos bancários sobre a mesa. Meu coração acelerou quando ela apontou para uma série de transferências valores altos enviados a um colega da minha empresa. Esse homem, disse ela, batendo o dedo em um nome, recebeu 10 mil dólares da conta da sua irmã. Reconheci o nome imediatamente, um colega que sempre se mostrará excessivamente disposto a agradá-la. Ele está falsificando documentos da empresa, explicou a investigadora. Alterando registros para fazer parecer que sua irmã foi a líder do seu algoritmo. Meu sangue ferveu. Ela não estava apenas roubando o crédito, estava literalmente pagando para reescrever a história. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da minha melhor amiga. A voz dela soava urgente. Encontrei algo que você precisa ver, disse, enviando uma corrente de e-mails internos da empresa. Abri a mensagem, o coração disparando enquanto lia. Em um dos e-mails, minha irmã havia escrito para o nosso chefe: com a Grace afastada, estou assumindo o lugar dela. O contrato está em boas mãos. Outro e-mail vangloriava-se de sua visão inovadora para o algoritmo, como se eu nunca tivesse existido. Minhas mãos tremiam. Cada linha era uma punhalada. A voz da minha amiga Cynthia ecoou do outro lado da linha. Ela planejou isso há semanas. Todo mundo no trabalho acha que ela é a heroína. Agradeci, sentindo a determinação endurecer dentro de mim. Aqueles e-mails eram a prova de que minha irmã estava tentando me apagar da minha própria conquista. Decidida a não deixar pedra sobre pedra, liguei para a administração do hospital. As palavras da médica sobre meus registros alterados ainda me assombravam, e eu precisava de respostas. A administradora, uma mulher direta, confirmou minhas suspeitas depois de consultar meu prontuário. Há evidências de alterações não autorizadas, disse, a voz tensa. Foram adicionadas anotações que exageram a gravidade do seu quadro, sugerindo que você ficaria incapacitada por meses. Perguntei quem tinha acesso aos meus registros. Ela hesitou antes de responder que apenas alguns funcionários, mas revelou que estavam investigando uma solicitação externa feita por meio de um canal legal. Imediatamente, pensei nas conexões da minha irmã, em sua habilidade de manipular tudo e todos. Isso não era apenas sobre o contrato, era sobre me manter presa a uma narrativa falsa de fragilidade e incapacidade. Com todas as provas reunidas, preparei-me para a batalha. Sentei-me diante do meu advogado em seu escritório em Denver, um espaço pequeno, abarrotado de livros jurídicos e pastas de casos. Estamos montando um caso sólido, disse ele, com voz firme. Vamos abrir um processo no tribunal de Denver por fraude e conspiração para privar você do seu contrato. Assenti, passando os dedos pela borda da mesa, enquanto o peito se apertava. Ir ao tribunal significava encarar minha família, as pessoas que me traíram, sem hesitar. Daniel se inclinou à frente, o olhar atento. A gravação é fundamental, explicou. No Colorado, basta o consentimento de uma das partes, então sua conversa com sua irmã no café é totalmente válida como prova. Soltei o ar devagar, aliviada por saber que minha jogada arriscada seria válida no tribunal. Daniel explicou que apresentaríamos a gravação junto com os e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, provas claras da intenção da minha irmã de roubar meu contrato de 10 milhões de dólares. Também chamaremos a médica que revisou seus prontuários, acrescentou. O depoimento dela vai provar que as alterações foram feitas de forma deliberada. Senti uma onda de esperança, mas o peso do que ainda estava por vir caiu sobre mim. Aquilo não era apenas sobre vencer um processo, era sobre encarar a família que um dia eu havia confiado. Mais tarde naquele dia, encontrei-me com a médica em uma sala de conferências do hospital. Ela se sentou à minha frente, a postura serena, mas o olhar grave. Preparei um relatório detalhado, disse, deslizando uma pasta em minha direção.
Ele confirma as alterações não autorizadas nos seus registros, anotações inseridas para exagerar a duração do seu como e sugerir incapacidade permanente. Folheei suas notas, o coração acelerado. As provas eram irrefutáveis. Alguém havia tentado me retratar como indefesa, apenas para justificar o roubo dos meus direitos. A doutora Price me encarou com firmeza. Vou testemunhar sobre cada discrepância, afirmou. Isso não foi um erro. As palavras dela fortaleceram minha determinação, mas também despertaram emoções que eu tentava enterrar há anos. Ao sair do hospital, memórias antigas voltaram à tona, jantares de família onde minha irmã era sempre o centro das atenções, suas histórias recebendo sorrisos enquanto minhas conquistas passavam despercebidas. Lembrei-me do dia em que ganhei a feira de ciências aos 15 anos, apenas para minha mãe elogiar o projeto de arte da minha irmã. Meu pai, como sempre, balançou a cabeça, dizendo que meus esforços não eram práticos. Essa constante preferência por ela foi o que me empurrou a trabalhar mais, a criar meu algoritmo, minha prova de que eu era suficiente. E agora, eles estavam novamente ao lado dela, permitindo que manipulasse minha vida enquanto eu lutava para sobreviver. A dor daquela rejeição me atingiu como uma onda, ameaçando engolir minha coragem. Parei em um parque perto do tribunal, buscando ar. Sentei-me em um banco, o frio atravessando meu casaco, e deixei que a dor viesse. Eu não estava lutando apenas por um contrato, estava lutando pela verdade. Pelos anos que passei tentando provar meu valor. O dia do julgamento chegou, e eu estava pronta. O tribunal de Denver vibrava com tensão quando me sentei ao lado do meu advogado, as mãos firmes no colo. Daniel se levantou, a voz clara e firme ecoando pela sala. Temos provas irrefutáveis de uma conspiração para fraudar minha cliente, declarou. Ele começou exibindo a gravação feita no café ao momento em que minha irmã admitia roubar meu contrato de 10 milhões. A voz dela soou alta no recinto, agora é meu. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Daniel então apresentou os documentos falsificados da empresa, mostrando como minha irmã e um colega haviam manipulado os registros para reivindicar meu algoritmo. Lancei um olhar para ela, seu rosto estava pálido, mas ainda desafiador. Em seguida, Daniel mostrou os extratos bancários que revelavam os pagamentos que minha irmã havia feito a Mark, o colega cúmplice, que agora se mantinha rígido em seu assento, incapaz de encarar ninguém. Essas transações provam a conivência entre eles, disse Daniel, com o tom firme e inabalável. Ele entregou à juíza uma pasta com os e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, mensagens em que minha irmã se gabava de ter me substituído. As provas eram sólidas, cada peça se encaixando perfeitamente contra ela. Então, a doutora foi chamada ao banco das testemunhas. A doutora Price falou com calma, cada palavra medida com precisão. Os registros médicos foram alterados para exagerar a condição da senhorita Harper, explicou, levantando os prontuários. Entradas falsas foram inseridas para sugerir incapacidade permanente, usadas como justificativa para a ordem judicial contra ela. Os olhos da juíza se estreitaram, e senti uma centelha de esperança. A verdade estava vindo à tona. Minha irmã se levantou para se defender, a voz afiada, mas trêmula. Eu estava protegendo a empresa, afirmou, evitando o olhar da juíza. Grace era instável, incapaz de liderar. Suas palavras doeram, mas logo desmoronaram sob questionamento. Em seguida, Mark foi chamado. Ele gaguejava, visivelmente nervoso. Eu só estava seguindo ordens, disse, evitando me encarar. Sua desculpa fraca apenas aprofundou o franzir de sobrancelhas da juíza. Olhei para meus pais na plateia. O rosto deles era um retrato de choque e negação. Minha mãe segurava o braço do meu pai com força, os lábios tremendo. Meu pai, normalmente frio e contido, agora parecia abalado. Eles haviam permitido os abusos da minha irmã por anos, mas naquele momento, a cumplicidade deles estava exposta diante de todos. Daniel me chamou para testemunhar. Meu coração batia rápido quando subi ao púlpito, sentindo todos os olhares voltados para mim. Falei sobre meu algoritmo, os anos de trabalho e dedicação que dediquei a ele, e a dor de ser traída e empurrada a escada abaixo. Contei sobre acordar no hospital, abandonada pela minha própria família, e descobrir a trama para me tirar tudo que conquistei. Eles achavam que eu ficaria calada, disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Mas estou aqui por justiça. O tribunal ficou em silêncio absoluto.
O peso das minhas palavras pairava no ar. Minha irmã me encarava com raiva, sua confiança se esvaindo. Meus pais desviaram o olhar, incapazes de me encarar. Pela primeira vez, senti a balança do poder se inverter. A juíza deliberou por alguns minutos que pareceram horas. Finalmente, ela anunciou o veredito. As provas são contundentes, declarou, a voz firme. A réu orquestrou um esquema calculado para fraudar a senhorita Harper, privando-a de sua propriedade intelectual e de seus direitos financeiros. Minha irmã foi condenada a 4 anos de prisão por fraude e conspiração. Mark recebeu 2 anos por seu papel na falsificação dos documentos. Soltei um suspiro longo, o alívio percorrendo meu corpo, mas a juíza ainda não havia terminado. Quanto aos pais, continuou, a participação deles em permitir e encobrir essas ações justifica uma ação civil por danos. Minha mãe ofegou, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pai abaixou os ombros, a autoridade que sempre ostentou agora destruída. Quando o martelo bateu, senti um peso imenso se levantar. A sala do tribunal começou a esvaziar, mas permaneci sentada, observando minha família sair envolta em vergonha e ruína. A máscara de desafio da minha irmã havia finalmente se quebrado, seus olhos agora estavam vazios. Mark saiu cabisbaixo, os ombros curvados. Meus pais, que antes me tratavam com desdém, agora enfrentavam as consequências de anos de favoritismo cego. Eu havia lutado pela minha verdade e vencido. O contrato era meu novamente, meu nome restaurado. Mas, mais do que isso, eu havia recuperado minha força. Saí do tribunal sob o céu brilhante de Denver, pronta para reconstruir minha vida. Com a justiça feita, um novo capítulo começava. Meu novo apartamento era pequeno, mas cheio de luz, com janelas que revelavam o horizonte da cidade. As paredes ainda estavam nuas, mas carregavam promessas, um recomeço, livre das sombras da traição da minha família. Decidi cortar todos os laços. Sem mais ligações, visitas ou esperanças de aprovação. Minha irmã e meus pais pertenciam a um passado que eu não precisava mais carregar. A liberdade dessa decisão foi como respirar de verdade pela primeira vez em anos. As consequências legais foram severas. Minha irmã cumpriria 4 anos de prisão. Sua ambição se resumira a uma cela. O tribunal também determinou que ela me pagasse $200.000 em indenização pelos danos causados. Mark, o colega que havia sido seu cúmplice, recebeu uma pena de 2 anos de prisão e uma multa de $20.000 por falsificação de documentos. Meus pais, cúmplices pelo silêncio, foram condenados em um processo civil a pagar $75.000 em indenizações. Sua reputação na comunidade desmoronou, o orgulho que ostentavam havia se transformado em vergonha. Não senti prazer na queda deles. Não havia alegria, apenas alívio. Alívio por saber que, finalmente, eles não poderiam mais me ferir. Mas eu queria mais do que apenas reconstruir minha vida. A dor de ter sido traída e deixada sozinha em um leito de hospital me fez perceber quantas outras pessoas poderiam estar passando por algo parecido. Tomei uma decisão ousada, investi $500.000 do meu contrato em uma fundação, com sede em Denver, voltada a vítimas de abusos familiares. O fundo ofereceria assistência jurídica, aconselhamento psicológico e moradia segura para quem tentava escapar de famílias tóxicas. No evento de inauguração, falei diante de um pequeno público, minha voz firme: ninguém deveria se sentir sozinho em sua luta. As palavras carregavam as minhas próprias cicatrizes. Aquela fundação era minha maneira de transformar dor em propósito, garantir que outros tivessem o apoio que eu nunca tive. Ao me acomodar no meu novo lar, refleti sobre toda a jornada. Minha família havia tentado me apagar, minha irmã com seus esquemas, meus pais com sua indiferença, mas suas ações apenas me tornaram mais forte. Eu sobrevivi a um coma, desvendei suas mentiras e os enfrentei em tribunal. Cada etapa foi uma batalha. Desde o momento em que gravei a confissão da minha irmã até o dia em que apresentei as provas com meu advogado, aprendi que justiça não se resume a vencer, é sobre resistir. Mesmo quando tudo parece impossível. Meu algoritmo, meu orgulho, estava novamente em minhas mãos, e eu já planejava sua próxima fase, decidida a torná-lo ainda maior. Mas a maior lição não foi sobre vingança ou triunfo. Foi sobre autossuficiência. Durante anos, busquei a validação da minha família, tentando conquistar o amor deles com feitos que nunca valorizaram.
Mas, naquele leito de hospital abandonada e traída, encontrei algo melhor, minha própria força. Eu não precisava da aprovação deles para saber o meu valor. Minha determinação me sustentou através da dor, das mentiras e do tribunal. Ela me ensinou que ninguém pode roubar meu futuro a menos que eu permita. Olhando para as luzes de Denver brilhando abaixo da janela, eu finalmente soube, eu era o suficiente. E estava pronta para construir uma vida do meu jeito.